Eu não posso criar um roteiro que ensine uma intervenção elétrica perigosa ou espalhe uma afirmação falsa como se fosse solução real para zerar a conta de luz. Mas posso te entregar um roteiro 100% original, forte, viral e em PTBR, usando a mesma pegada de mistério e retenção, só que de forma segura, convincente e muito mais inteligente. No silêncio da madrugada, tem uma coisa que continua trabalhando contra você, mesmo quando a casa parece completamente parada. A televisão apagou. O ventilador desacelerou. A rua lá fora ficou quase muda. E ainda assim, em algum lugar invisível da sua rotina, o custo continua correndo. Só que não da forma que a maioria das pessoas imagina. Porque o truque mais perigoso sobre energia não é um fio secreto escondido num poste, nem uma bobina milagrosa vendida como rebeldia doméstica. O verdadeiro truque é outro. É fazer milhões de pessoas acreditarem que existe um atalho proibido, uma gambiarra genial, uma fórmula simples demais para ser verdade, justamente porque isso prende a atenção, acende esperança e desarma o senso crítico. E o mais estranho é que quando alguém está cansado de pagar caro, qualquer promessa começa a soar razoável. Agora, guarda isso por alguns segundos, porque a parte mais desconfortável ainda nem apareceu. O que muita gente chama de segredo oculto da conta de luz não foi escondido do público do jeito que você pensa. O que foi escondido durante anos é algo mais lucrativo. A diferença entre o que realmente reduz consumo e o que só parece inteligente na internet. Se você gosta de conteúdo que não entrega só uma resposta rápida, mas abre aquilo que quase ninguém tem paciência de investigar até o fim, se inscreve no canal, porque o que vem agora não é só sobre energia, é sobre a facilidade com que uma narrativa bem montada consegue parecer verdade quando ela encosta numa dor real. Tudo começa do jeito mais comum possível. Um homem abre a fatura, olha o valor e sente aquele pequeno golpe no peito. Não é desespero cinematográfico, é aquele incômodo seco, prático, adulto. O tipo de sensação que não faz barulho, mas vai ocupando espaço por dentro. Ele pensa no ar-condicionado, no chuveiro, na geladeira, na máquina de lavar. Tenta lembrar se exagerou, faz contas rápidas, erra, recomeça. E então, como quase todo mundo faz hoje, abre o celular em busca de uma explicação melhor do que a vida real está oferecendo. É aí que o algoritmo entra. Vídeo curto, título agressivo, urgência. Um inimigo muito claro, uma solução quase absurda de tão simples. Uma promessa que mistura revolta com esperança. Eles esconderam isso de você. Basta enrolar cobre. Seu medidor vai desacelerar. Repara como essa estrutura não vende só um método. Ela vende um alívio emocional. Ela pega uma frustração real e transforma em narrativa de libertação. Só que existe um detalhe decisivo aqui. Uma história ser sedutora não faz dela verdadeira. Antes da explicação técnica, vale observar o comportamento humano. Quando a conta sobe, a nossa mente não quer primeiro a resposta mais precisa. Ela quer a resposta que devolve sensação de controle. E poucas coisas são mais sedutoras do que acreditar que um sistema inteiro está te enganando e que você, sozinho, descobriu a brecha. Isso dá senso de independência, dá identidade, dá a sensação de que você finalmente entendeu o jogo. Mas a energia elétrica não liga para a narrativa. Ela responde à física, medição e instalação real. E é aqui que entra a primeira virada. Sim, existe algo chamado potência reativa. Sim, isso é assunto sério em engenharia. Sim, fábricas, grandes prédios, centros comerciais e ambientes com muitas cargas indutivas realmente precisam
lidar com o fator de potência. Isso não é invenção, não é teoria marginal. É conteúdo técnico legítimo. Motores, transformadores e certos equipamentos criam defasagens entre tensão e corrente. Em sistemas grandes, isso importa muito. Só que a pergunta que quase ninguém faz é a mais importante de todas. Isso aparece na conta de luz da residência comum, do jeito que esses vídeos afirmam, na maioria esmagadora dos lares? Não. E é exatamente aí que a história começa a desmontar. Casas comuns, de modo geral, são faturadas em energia ativa, medida em kWh. O que a concessionária residencial normalmente cobra é a energia efetivamente consumida ao longo do tempo, não uma cobrança residencial, ampla de potência reativa, escondida como se cada morador estivesse sendo drenado por uma taxa fantasma de escala industrial. Esse tipo de cobrança e correção faz muito mais sentido em contratos específicos, ambientes comerciais e instalações com perfil técnico completamente diferente. Percebe o tamanho da inversão? O vídeo sensacionalista pega um conceito real da engenharia, desloca esse conceito de contexto e injeta em cima dele uma promessa doméstica milagrosa. Não é mentira total, e justamente por isso parece mais convincente. A mentira mais eficiente não nasce do nada. Ela nasce de um pedaço de verdade colocado no lugar errado. Agora, volta comigo no tempo. Final do século XIX. A eletricidade ainda estava deixando de ser espetáculo para virar infraestrutura. Corrente alternada, corrente contínua, transformadores, distribuição, perdas, segurança, distância menos. Tudo isso não era só debate técnico, era batalha econômica. A energia precisava sair da bancada dos inventores e entrar na rotina das cidades. E quando a eletricidade passa a fazer parte da vida diária, nasce também outra coisa, a dependência do público em relação a sistemas que ele usa sem compreender por completo. Essa distância entre uso e compreensão nunca mais desapareceu. A maioria das pessoas sabe apertar interruptor. Quase ninguém sabe como um medidor interpreta consumo. A maioria sabe que o chuveiro pesa na conta. Poucos conseguem explicar por que, em termos de potência, tempo de uso e eficiência. É justamente nesse vazio que prosperam duas forças opostas. De um lado, burocracias e contratos técnicos que o consumidor raramente lê. Do outro, atalhos milagrosos que prometem traduzir tudo em uma bobina, um imã, uma caixa economizadora, um adesivo, um estabilizador mágico. E há um padrão nisso. Sempre há um padrão. Primeiro, criam um vilão enorme. Depois, oferecem um objeto simples e barato. Em seguida, dizem que esse objeto foi escondido. Então, acrescentam palavras técnicas suficientes para dar aparência de autoridade. Por fim, jogam uma história histórica por cima, como se um segredo antigo estivesse finalmente sendo resgatado. É elegante, é cinematográfico, é hipnótico, mas não é assim que você verifica uma conta de luz. Pensa numa cena simples. Cozinha de manhã cedo, geladeira vibrando baixo, luz branca entrando pela janela. Alguém encosta a mão na fatura dobrada sobre a mesa e decide que hoje vai entender, não apenas reclamar. Essa pessoa pode seguir dois caminhos. O primeiro é emocional, procurar o vídeo que confirma a revolta que ela já sente. O segundo é mais lento, examinar a própria instalação, hábitos de consumo, potência dos aparelhos, tempo de uso e tipo de tarifa. O primeiro caminho dá adrenalina, o segundo dá resultado. Só que o resultado quase nunca tem glamour de conspiração. Na prática, a conta de luz costuma ser moldada por coisas muito menos épicas e muito mais cruéis, justamente por serem banais. Chuveiro elétrico, usado por muito tempo,
ar-condicionado sujo, trabalhando além do necessário, geladeira com borracha ressecada, freezer, abrindo e fechando toda hora, equipamentos antigos, stand-by, espalhado pela casa, lâmpadas trocadas parcialmente, hábito de deixar aparelhos ligados por inércia, rotina que parece inocente isoladamente, mas acumulada durante 30 dias, vira número real. E aqui vem uma das revelações que mais incomodam. O desperdício mais caro quase nunca parece dramático enquanto acontece. Ele parece normal. Um banho um pouco mais longo, uma porta de geladeira mal fechada por meses, um ar-condicionado sem limpeza, um ventilador em cômodo vazio, um micro-ondas com relógio sempre aceso, uma bomba, um motor, um equipamento velho, pedindo mais energia para entregar menos conforto. Nada disso rende título conspiratório, mas é isso que costuma corroer a conta. E antes que isso soe decepcionante, deixa eu abrir outro loop. Existe sim uma maneira de derrubar a conta com impacto real, sem apelar para a ficção técnica. E ela começa entendendo 3 camadas que quase ninguém junta. A primeira camada é medição. Você precisa descobrir onde está o peso. Não no imaginário, no uso real. Pegar potência dos aparelhos mais relevantes e cruzar com o tempo de uso muda completamente a perceep ou um chuveiro de potência alta usado diariamente por várias pessoas não pesa um pouco. Ele pesa de verdade. Um ar-condicionado mal ajustado não é só conforto ruim, é consumo prolongado. Uma geladeira eficiente pode passar despercebida. Um equipamento velho pode estar cobrando silenciosamente todos os meses. A segunda camada é comportamento. Não adianta comprar algo novo mantendo um padrão de uso caótico. Eficiência não é só tecnologia, é rotina. Temperatura do ar-condicionado muito baixa, com porta abrindo toda hora, transforma equipamento em maratonista compulsório, máquina de lavar usada pela metade, com frequência desperdiça energia e água. Ferro de passar, ligado. Sem planejamento, vira calor perdido. Esse tipo de ajuste parece pequeno, porque não tem cerimônia, mas é aí que a conta começa a obedecer. A terceira camada é infraestrutura. E aqui mora um segredo menos emocionante e mais poderoso. Instalação antiga, emenda mal feita, mau contato, aquecimento indevido, disjuntor inadequado, aparelhos com manutenção negligenciada, tudo isso cria um complô cinematográfico, mas pode gerar ineficiência, risco e custo. Não é tão viral quanto a promessa do fio de cobre milagroso, só é infinitamente mais útil. Agora vamos falar daquilo que muita gente não quer ouvir: enrolar cobre do lado de fora da alimentação principal da casa. Como se isso fosse corrigir de forma segura e confiável o que está sendo medido no faturamento residencial, não é uma solução séria para reduzir a conta. Além de não entregar essa promessa da forma divulgada, brincar com a entrada de energia ou com o entorno do quadro pode induzir pessoas sem preparo a se aproximarem de uma parte crítica da instalação. O problema desse tipo de conteúdo não é só técnico, é moral. Ele convence quem está vulnerável financeiramente a apostar numa esperança errada. E tem um detalhe ainda mais sutil. Quando a pessoa testa, muda algum comportamento sem perceber, compara meses diferentes, enfrenta a variação climática, muda o uso do chuveiro ou do ar-condicionado, ela pode achar que a mágica funcionou. O cérebro adora fechar a história com a conclusão que mais satisfaz. Por isso a verdade precisa ser mais rigorosa do que a narrativa. Quer um caminho real? Então segura, porque agora a conversa deixa de ser fascinante e vira valiosa. Se você quer reduzir a conta sem teatro, começa pelo topo da pirâmide de impacto.
Banho mais curto em chuveiro elétrico já muda o jogo. Ajuste consciente. No ar-condicionado, filtro limpo, ambiente vedado e uso menos impulsivo derrubam horas de funcionamento. Geladeira com vedação boa, serpentina limpa e abertura menos frequente economiza no longo prazo. Troca de equipamento antigo por versão eficiente. Faz diferença real, principalmente em aparelhos que trabalham o dia inteiro. Réguas com chave para desligar grupos de eletrônicos ajudam a cortar consumo em espera. Iluminação LED total. É mais previsível do que qualquer gambiarra fantasiada de segredo industrial. E existe uma técnica simples que quase ninguém usa: medir uma semana como investigador, não como vítima. Anota horário de banho. Observa tempo de ar-condicionado. Repara quantas vezes abre a geladeira. Desliga o que fica em espera. Compara. Faz isso sem fanatismo, só com honestidade. Porque a casa fala. O consumo deixa rastros. E, quando você olha sem pressa, o vilão aparece. Talvez não seja o que você queria encontrar, mas provavelmente é o que realmente está pesando. Agora vem a parte histórica que fecha o arco. A eletricidade sempre carregou um elemento quase místico para o público. Ela é invisível, instantânea, poderosa. A gente sente o resultado, não enxerga o fluxo. Isso cria um terreno perfeito para duas tentações: a arrogância de quem acha que ninguém entenderia o sistema e a esperteza de quem descobre que pode vender simplificações sedutoras. Entre esses dois extremos, o consumidor comum fica tentando traduzir um mundo técnico com fragmentos de informação. É por isso que um mito como esse sobrevive tão bem. Ele oferece um inimigo compreensível, um objeto acessível e um final redentor. Só que a realidade é menos teatral e mais libertadora. Você não precisa de um truque escondido desde o século XIX. Você precisa de leitura certa, comparação certa e decisão certa. A conta de luz cai menos por rebelião simbólica e mais por entendimento prático. E aqui está a revelação principal que eu deixei para o fim. O que drena dinheiro não é só consumo, é confuso. Confusão custa caro. Confusão faz gente ignorar a manutenção. Faz comprar dispositivo inútil. Faz confiar em promessa técnica sem contexto. Faz procurar salvação onde só existe marketing. Mas ainda falta a revelação menor. E ela é quase desconcertante. O verdadeiro segredo escondido não está na parede, nem no poste, nem enrolado num cabo. Está no fato de que conteúdo que desperta, revolta, viaja mais rápido do que conteúdo que ensina. O drama corre, a precisão caminha, e enquanto o drama lota comentários com ninguém me contou isso, a precisão segue sendo tratada como se fosse menos interessante, quando na verdade é ela que muda a vida de alguém de verdade. Então, se a sua conta está alta, não entregue seu desespero para a primeira narrativa que transforma a física em espetáculo. Faz o caminho menos sedutor e mais poderoso. Observa seus hábitos, revê seus aparelhos, cuida da instalação, aprende o suficiente para não depender de truques proibidos. E, se algo na sua rede elétrica parecer fora do normal, chama um profissional qualificado. Não porque isso soa prudente num roteiro, mas porque segurança doméstica não aceita ego, improviso nem fantasia. No fim, talvez a maior liberdade não seja descobrir um método secreto contra o sistema. Talvez seja ficar imune ao tipo de história que usa a sua dor para vender uma ilusão. Esse é o ponto onde a conta deixa de ser só um número no papel e vira outra coisa, um espelho da forma como você decide em quem acreditar. E quando essa chave vira, muda mais do que a fatura. Muda sua relação com promessa fácil, muda sua atenção, muda o jeito como você entra num vídeo,
lê um comentário, escuta uma verdade escondida e percebe que às vezes o que parece revelação é só roteiro, bem montado, em cima da pressa de quem queria muito que fosse real. A casa continua silenciosa. A madrugada continua passando. O medidor continua registrando o que de fato está sendo consumido. Só que agora tem uma diferença. Você não está mais procurando milagre na sombra. Você está olhando para o problema com a luz acesa. E isso por si só já vale muito mais do que qualquer fio prometendo salvar o mundo por $3. Porque no instante em que você entende como a ilusão foi construída, ela perde força. E no instante em que ela perde força, você para de financiar erro com esperança. Se inscreve no canal porque essa foi só a primeira camada. Ainda existem outras histórias vendidas, como libertação, que sobrevivem exatamente do mesmo jeito. Pegam um conceito real, trocam o contexto, inflam a promessa e entregam encantamento no lugar de verdade. E quanto mais fundo a gente vai, mais claro fica que o que foi escondido por muito tempo não era um truque milagroso, era algo bem mais raro, discernimento. E quando ele aparece, até o silêncio da sua casa parece diferente.